de Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio, capítulo 3, da usurpação. Veremos hoje, então, os artigos 161 e 162 do Código Penal. Diz aí o artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. A mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, nós temos aí alguns critérios próprios para análise do artigo 161. Né? E, logicamente, nós vamos perceber que ele acaba tratando de alguns assuntos um pouco diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo. Quando ele analisa o fato, né, nós temos ali o elemento subjetivo do tipo, que é suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, da coisa imóvel alheia. Então percebam aí que nós estamos diante de um crime que só pode ser praticado contra um bem imóvel, né? Lembrando também que a pena é pequena, de 1 a 6 meses e multa. Lá no final, nós temos também com relação à ação penal, com relação a este tipo penal, ou seja, se a propriedade é particular, né, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Do contrário, nós teríamos ali, se há emprego de violência, a ação penal pública condicionada à representação. Logicamente, se a propriedade é pública, nós teríamos uma ação penal pública incondicionada. Se o agente usa de violência, incorre também a pena esta cominada, ou seja, se da violência resulta lesão corporal, aplicaríamos também aí o artigo 129 do Código Penal. Quando nós, então, analisamos o núcleo do tipo, nós temos lá que suprimir significa eliminar ou fazer desaparecer, e deslocar quer dizer mudar de local onde se encontrava originalmente. O delito tem em vista punir a conduta daquele que se apropria de bem imóvel alheio, eliminando ou mudando o local de marcas divisórias. Ou seja, pensemos aí numa propriedade rural, onde o vizinho vai lá e desloca a cerca divisória alguns metros para poder ter acesso, por exemplo, a um bebedouro para os seus animais. Né? Não importa aqui ele de fato utilize aquela área, não importa aqui que ele de fato tire proveito dessa área que foi suprimida. O que nós observamos é que seria um mero exaurimento da conduta. E aí, então, o crime estaria simplesmente em suprimir, eliminar essa linha divisória ou deslocá-la em favor próprio, ou seja, para aumentar a sua propriedade, o seu terreno, seja um bem imóvel rural ou um bem imóvel urbano, e assim já estaria configurado, já estaria consumado o crime. O que se vê, então, com a mera utilização é o exaurimento da conduta. Quanto ao sujeito ativo deste crime, ele é o dono do imóvel ao lado daquele que terá a linha divisória alterada, e o sujeito passivo é o proprietário do imóvel que teve a linha divisória modificada, ou seja, aquele que teve a redução da sua propriedade.
Com relação ao que significa tapume, é uma cerca ou uma vedação feita com tábuas ou qualquer outro material, utilizada sobretudo para separar propriedades imóveis. Marco, qualquer tipo de sinal demarcatório, natural ou artificial, e nas palavras do mestre Hungria, é toda coisa corpórea, seja pedra, piquetes, postes, árvores, tocos de madeira, padrões, etc., que é artificialmente colocada ou naturalmente existente entre pontos de linha divisória de imóveis, serve também para o fim de atestá-la permanentemente, ainda que não perpetuamente. Com relação a sinal indicativo de linha divisória, sinal é qualquer símbolo ou expediente destinado a servir de advertência ou reconhecimento. Quando inserido no contexto de linha divisória, quer dizer um símbolo objetivando demonstrar a fronteira existente entre bens imóveis. Com relação aqui ao elemento subjetivo, por certo, só pode ser o dolo. Não existe esse crime praticado de forma culposa. No entanto, o elemento subjetivo do tipo específico, consistente em suprimir ou deslocar o sinal de linha divisória com a finalidade de apropriar-se da coisa alheia móvel. Então, aí fica esse requisito necessário, ou seja, essa apropriação tem que ter a finalidade, né, própria e a finalidade da coisa alheia. Não se pratica esse crime contra a coisa própria e não se pratica esse crime de forma culposa e não se pratica esse crime se não tiver a finalidade da apropriação da coisa alheia imóvel. Quanto ao objeto material e objeto jurídico do crime, objeto material é o imóvel que teve suas metragens alteradas, ele teve as suas metragens reduzidas, enquanto o objeto jurídico é, logicamente, o direito patrimonial, é a propriedade do patrimônio. Quanto à classificação deste crime, trata-se de um crime próprio. Quem é que pode praticá-lo? Somente o vizinho, o proprietário da área ao lado ou o possuidor da área ao lado. Então, é um crime também formal, né? Ele não exige ali necessariamente um resultado naturalístico, ou seja, ele não exige a utilização daquela área, mas ele exige que haja um comportamento que vá gerar um dano patrimonial a outra parte. Por certo, e como dissemos agora há pouco, ele é um crime de forma vinculada, não é um crime livre. A forma vinculada, ela está cometida ali em alterar, em modificar, em retirar essa linha divisória entre os imóveis. Ele é um crime comissivo, excepcionalmente, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, pode ser praticado na conduta comissiva por omissão, naquele que tem o dever legal de impedir o resultado, e assim não faz. É um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e admite tentativa. Ao analisar o núcleo do tipo, nós temos que desviar significa mudar a direção ou o destino de algo, e represar quer dizer deter o curso das águas. Aqui então nós estamos falando daquela conduta equiparada ao caput, né? Quando ele fala em desviar ou represar água alheia. A pena desse delito é muito menor do que o previsto para o furto, por exemplo, o que não deixa de ser incongruente, inexplicável, né? Se a subtração de coisa alheia móvel, e aqui no caso, em tese, vamos pensar em subtração de coisa alheia imóvel, no todo ou em parte, porque existe esse tratamento diferente. Se o agente subtrai uma caixa contendo uma dúzia de garrafas de água mineral, comete furto, mas se desvia um curso de um rio, prejudicando a vítima, tem uma punição mais leve. A explicação plausível para tal situação é a possibilidade da recuperação do patrimônio pelo ofendido. Situação mais fácil de ocorrer neste caso do que no furto, tendo em vista que no delito de usurpação de águas trata-se de coisa imóvel e a sua localização e recuperação são facilitadas, ao passo que no furto
a menor possibilidade de encontrar a res furtiva. Particularmente, este que faz os comentários não concorda com essa distinção de pena mais branda para o crime tratado neste artigo do que para o crime de furto, em que pese de fato seja mais fácil a recuperação da coisa furtada, da coisa subtraída, não justificaria uma pena mais branda neste aspecto, tá? Já que o crime contra o patrimônio deste modo, ele se torna tão grave e tão afeto à estabilidade social que deveria ser punido também com mais severidade. Sujeito ativo deste crime é qualquer pessoa, sujeito passivo é o proprietário de algum leito ou curso de água. O elemento subjetivo também é o dolo, não se pune este crime na modalidade culposa. Quanto ao objeto material é a água alheia, o objeto jurídico é o patrimônio. Quanto aos elementos normativos do tipo, temos que alheias, como ocorre no furto, é um elemento normativo de valoração jurídica, pois fornece a conotação de coisa não pertencente ao agente, mas a terceiro. Não é, pois, qualquer água que pode ser objeto material deste delito, e sim pertencente a uma pessoa denominada. Sobre o tema relativo às águas e à propriedade, aí nós orientamos a consulta ao Código Civil e ao decreto específico que fala de águas e da propriedade imóvel alheia. Quanto à classificação deste crime, trata-se de um crime comum, no caso das águas, formal, que não exige o resultado naturalístico, de forma livre, que não explica como será feito esse desvio ou esse represamento, comissivo, excepcionalmente ali comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e, neste caso, também admite a tentativa. O que significa, então, esbulho possessório? Logicamente é um crime tratado com mais pertinência lá no direito civil, mas é importante dizer que esbulhar é privar alguém de alguma coisa indevidamente, valendo-se de fraude ou violência. Neste caso presente, tem um fim o tipo penal de punir aquele que toma posse de imóvel de outra pessoa. Análise do núcleo do tipo invadir. Invadir neste contexto significa entrar à força, visando a dominação da coisa imóvel alheia. Quanto ao sujeito ativo e passivo, sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo é aquele que detém a posse do imóvel. Quanto ao elemento subjetivo do tipo é o dolo, acompanhado de uma finalidade específica. É importante dizer, não é um dolo genérico, é um dolo específico. Ou seja, para fim de esbulho possessório, que é o elemento subjetivo do tipo específico, dolo específico para a doutrina tradicional. Não existe a forma culposa para a prática deste crime. Note-se que a intenção somente de turbar a posse não possibilita a concretização deste tipo penal. É necessário o esbulho possessório. Turbar a posse é tirar a paz da posse da coisa, daquele que é o possuidor da coisa. Turbar é criar conflito, enquanto esbulhar é perder a posse. E aí, então, aquilo que cita a jurisprudência do STF, a prática ilícita do esbulho possessório que compromete a racional e adequada exploração do imóvel rural, qualifica-se em face do caráter extraordinário que decorre dessa anômala situação, como hipótese configuradora da força maior, constituindo, por efeito da incidência desta circunstância excepcional, causa inibitória da válida edição do decreto presidencial consubstanciador da declaração expropriatória por interesse social, para fins de reforma agrária, notadamente naqueles casos em que a direta e imediata ação predatória desenvolvida pelos invasores culmina por frustrar a própria realização da função social inerente à propriedade. Precedentes, o esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil,
Também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando deste modo o ato criminoso do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º. A União Federal, mesmo tratando-se da execução de implementação de programa de reforma agrária, não está dispensada da obrigação, que é indeclinável, de respeitar no desempenho da sua atividade de expropriação, por interesse social, os postulados constitucionais que, especialmente ao tema de propriedade, protegem a pessoas e os indivíduos contra eventual expansão arbitrária do poder. Essa asserção, ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado no nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer medida que importe arbitrária negação ou injusto sacrifício do direito de propriedade, notadamente quando o poder público deparar-se com atos de expoliação ou de violação possessória, ainda que tais atos sejam praticados por movimentos sociais organizados, como o MST, e a necessidade de observância do império da lei, e a possibilidade de acesso à tutela jurisdicional do Estado, que configuram valores essenciais em uma sociedade democrática, devem representar o sopro inspirador da harmonia social, significando por isso mesmo um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação resulte do intuito deliberado de praticar atos inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão de propriedade alheia e desrespeito à autoridade das leis e à supremacia da Constituição da República, perpetrados por movimentos sociais organizados, como o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Supremo Tribunal Federal, em tema de reforma agrária, não pode chancelar jurisdicionalmente atos e medidas que, perpetrados à margem da lei e de direito por movimentos sociais organizados, transgridem, comprometem e ofendem a integridade da ordem jurídica, fundada em princípios e em valores consagrados pela própria Constituição da República. Então percebam aí que movimentos sociais também não têm direito, né, não são alicerçados pela legislação quando praticam o crime descrito, contido no artigo 161 do Código Penal. Violência ou grave ameaça. Melhor seria esta redação: violência ou grave ameaça à pessoa, em lugar da escolhida pelo tipo penal, que menciona violência à pessoa e grave ameaça, como se esta última pudesse ser dirigida a algo que não se fosse uma pessoa. O esbulho configura-se quando a invasão de um imóvel ocorre com violência física desferida contra uma pessoa ou quando houver grave ameaça. E aí, logicamente, que fica essa redação dúbia se essa grave ameaça também é contra a pessoa ou pode ser uma grave ameaça simplesmente contra o patrimônio. Concurso de mais de duas pessoas. Não se trata de uma circunstância qualificadora ou agravante, mas inerente ao próprio tipo básico. No caso presente, somente se configura o esbulho possessório quando o agente ingressar no imóvel à força ou valendo-se de concurso de mais de duas pessoas, o que na prática significa também uma invasão forçada. E muito mais difícil para o possuidor resistir ao ingresso de 3 ou mais pessoas quando o invasor é um só. Então fica aí esta situação importante a ser analisada quando nós tratamos do concurso de agentes para a prática deste crime. Na sequência, terreno ou edifício. Qual é o conceito que nós temos sobre essas propriedades? Terreno, uma porção de terra sem construção, enquanto edifício é a construção feita de alvenaria, madeira ou outro material que se destina normalmente à ocupação do ser humano, podendo ser um prédio, uma casa ou algo semelhante. E aí teríamos também o caso que acontece hoje menos recentemente, no passado era mais comum, as invasões de prédios, né, principalmente nas capitais, pelo movimento sem teto.
Elemento normativo do tipo. A coisa tem que ser alheia, né? O imóvel não pode ser próprio, obrigatoriamente tem que ser de outra pessoa. Objeto material e jurídico. Objeto material tanto é o imóvel invadido quanto a pessoa que sofre a violência ou a grave ameaça, enquanto a proteção jurídica deste texto penal é o patrimônio, mas também é a incolumidade física, bem como a liberdade do indivíduo. Então percebam que aqui tanto o objeto material quanto o objeto jurídico protegem a propriedade, quanto também aos proprietários ou aqueles que sofrem a violência e a grave ameaça. Assim, a classificação deste crime é que ele é um crime comum, formal, de forma livre, comissivo, excepcionalmente comissivo por omissão, instantâneo, unissubjetivo, mas também pode ser plurissubjetivo, já que existe essa previsão legal, ali de mais de duas pessoas, plurissubsistente e admite a tentativa. Quanto ao concurso com crime violento, nós temos que os delitos de alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório, percebam que são, na verdade, ali 3 condutas que são abarcadas por este tipo penal, quando praticados com violência, ou seja, avis corporalis, contra a pessoa, devem ser punidos em concurso com o delito correspondente à violência cometida. Assim, por exemplo, o esbulho possessório e o homicídio. Há 3 formas de cometimento do esbulho, de modo que 2 delas não se somam os crimes, enquanto noutra, a violência contra a pessoa exige expressamente a punição também pelo delito de violência, né, ou violento contra alguém. Então percebam aí que a alteração de limites, a usurpação de águas e o esbulho possessório fazem parte da análise deste tipo penal. Artigo 162 do Código Penal trata da supressão ou alteração de marcas em animais. E diz o artigo: suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade, pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Explicando aqui, senhoras e senhores, para quem não tem aí, né, conhecimento rural, os animais, os bovinos, os equinos e assim por diante, podem ser marcados, né, com um sinal indicativo do seu proprietário. E no caso do crime praticado, né, de furto de animais, chamado lá de abigeato, se este sinal indicativo também for alterado ou suprimido, estaremos aqui diante desta nova prática ilícita. Então, além do furto, nós temos também o crime punido pela alteração ou supressão do sinal indicativo de propriedade, ou seja, pela marca. Essas marcas podem ser feitas de 2 formas, senhores. Elas podem ser feitas a ferro quente, ou seja, aquela marca é aquecida até que ela consiga, quando encostada no animal, produzir uma cicatriz, onde ela elimina os pelos do animal e fica ali aquele sinal indicativo, né, por ação de queimadura, ou seja, ele é em razão do aquecimento deste metal, como também nós temos a hipótese de marcas realizadas à base de hidrogênio, ou seja, essa mesma marca, esse mesmo sinal indicativo de propriedade, ele é resfriado no hidrogênio, assim ele também produz uma queimadura no animal, né? E em alguns casos, isso não é uma regra, mas em alguns casos, nasce novamente um pelo ali nesse animal onde ele sofreu essa queimadura, né, essa geladura na verdade, e esse pelo nasce com uma outra coloração, normalmente com a coloração branca, se assim já não fosse a cor natural deste animal. Aí nós temos as 2 imagens que demonstram aí, né, a marcação de animais do lado esquerdo aí do seu vídeo, com calor, né, o aquecimento do ferro, e no caso da imagem do lado direito aí, que é o resfriamento do ferro. Nas 2 hipóteses, este é um sinal permanente no animal, que não, naturalmente ele não sumiria, senão pela ação humana ilícita, conforme nós analisamos aqui no artigo
162. Com relação à análise do núcleo do tipo, suprimir significa fazer desaparecer ou eliminar, alterar, quer dizer transformar ou modificar. Implica a indispensável existência de sinal ou marca previamente colocados nos animais. Se o rebanho não está marcado, aquele que o fizer não responde por essa figura típica, já que, logicamente, o crime está em suprimir ou alterar aquele sinal indicativo de propriedade que já existia. No caso da pessoa praticar o furto e marcar o animal com a sua própria marca, sem suprimir ou alterar uma marca já existente, ele não praticaria este crime. O crime está em dificultar a identificação da propriedade daquele animal pela supressão ou alteração do sinal indicativo. Quanto ao sujeito ativo deste crime, é qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, é o proprietário das reses. Elemento normativo do tipo. A conduta do agente necessita ser indevida, ou seja, ilícita. Se houver modificação da marca de um rebanho, porque existe autorização judicial ou alteração de propriedade, é natural que o tipo penal não se configure. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Neste caso, também não se pune a forma culposa. Quanto ao objeto material e jurídico, o objeto material do crime é o gado ou o rebanho. Gado e rebanho são sinônimos, embora no tipo estejam significando coletivos diferenciados. Enquanto gado serve para animais de grande porte, rebanho fica reservado para os de pequeno e médio porte. O objeto jurídico é patrimônio, é a perda, é a dificultação da identificação do proprietário destes animais. Ressalta-se que o crime somente se configura se a alteração ou supressão abranger mais de um animal, pois o objeto material é o coletivo, gado ou rebanho. Elemento normativo do tipo, alheio, significa um demonstrativo de que a propriedade ou a posse dos animais pertencentes a sujeito determinado, e este não é o agente. Marca ou sinal indicativo de propriedade. Marca é um desenho, um emblema ou um escrito qualquer que serve para identificar alguma coisa, algum trabalho. Sinal é o expediente usado através de meios visíveis ou audiovisuais para dar um alerta sobre alguma coisa. No caso do tipo penal em estudo, nós temos ali um indicativo de propriedade, significando, pois, que a marca ou o sinal tem por finalidade avisar aos que tomarem contato com o gado ou com o rebanho que se trata de propriedade de alguém determinado. Quanto à classificação deste crime, ele é um crime comum, formal, de forma livre, comissivo, excepcionalmente comissivo por omissão nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, que admite, então, tentativa. Queridos alunos, doutores e doutoras, esta foi mais uma aula de Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio, artigo 161 e 162. Espero que tenham gostado, espero que essa aula colabore, auxilie aí nos estudos da doutrina. Bons estudos, forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.